Algum deputado gostaria de orientar? Pelo PP, orientação PP. Eu gostaria de orientar pelo... Tá ligado? Tá, acredito que sim. Se puder aumentar o volume, por gentileza. Eu gostaria de fazer a orientação pelo PP e a orientação é não, presidente, porque, como eu estava falando na semana passada, nós precisamos aqui estar ao lado dos professores e não estar contra os professores. Nós precisamos estar aqui unidos pela liberdade dos professores, poder lecionar dentro da sala de aula sem ser intimidados, seja pelo parlamento, seja por prefeituras, seja por quem quer que seja. Então, eu digo e oriento a qualquer um do PP que esteja aqui nessa sala, que seja não contra essa moção de repúdio. Muito Orientação obrigado. pela oposição, deputada Cristonito. Senhor presidente, eu gostaria de restabelecer aqui a verdade dos fatos. Essa moção de repúdio é ao comportamento indevido que foi adotado por um professor dentro de sala de aula, que está usurpando a sua missão sagrada de professor para atuar de forma persecutória contra alunos. E aqui a gente tem que observar o seguinte, eu tô com a moção aberta aqui, e aqui, primeiro ponto, um determinado deputado falou que é alinhamento histórico. Agora, é curioso, né? Alinhamento histórico quando concorda. E quando não concorda é prisão, quer dizer, 2 pesos, 2 medidas. Aqui, no caso, o professor simplesmente rotulou o Bolsonaro, ou melhor, colocou essa peste de nazista e ladrão para o Bolsonaro, no entanto, a aluna, quando foi questionar, criticar, perguntou: e o Lula é ladrão? E aí a resposta foi: você não pode dizer que o Lula é ladrão porque isso dá cadeia. Quer dizer, 2 pesos, 2 medidas. Então aqui não é a perseguição, no caso, ao professor, ou então essa moção não tem esse caráter. O que tem a moção é o objetivo de ir contra o comportamento, repito, indevido do professor. Então, a orientação é sim. Orientar pelo governo. Orientação ao governo. Olha, eu oriento não. Se cada moção de repúdio a professor for colocada na pauta, nós não teremos outra pauta na Comissão de Educação. Recheado de tapa na meia, tapa na mesa, vaia de quem visita que Vossa Excelência sequer chama a atenção e interferência direta da presidência nas falas, nós teremos uma Comissão de Educação que discutirá nada mais a não ser coisas secundárias em relação à educação no Brasil, que foi o dia de hoje. Então, realmente, é preciso construir uma nova pauta. Eu prefiro que a gente vote não, derrote isso, para que isso não se repita nessa comissão. A gente não tem uma comissão que funcione com tapa na mesa, ameaças e coisas desse tipo, que eu acho que não faz parte do parlamento. A presidência deveria, ao invés disso, colocar ordem na casa, não permitir que aqui vire um palanque de tapas e ameaças. Isso não faz jus à Comissão de Educação. Orientação Nós orientamos minoria. não. Orientação minoria. Agora, presidente, em primeiro lugar, dizer que aqui nós estamos, sim, lutando pela liberdade, a liberdade dos alunos aprenderem sem serem perseguidos, hostilizados pelos professores. E eu acho que isso é muito importante e ninguém me respondeu se está certo fazer isso com o aluno. Eles querem a liberdade de cátedra do professor, eu apoio, mas eu quero que os alunos sejam respeitados e não perseguidos em sala de aula. Não basta, quando eles dizem, não vamos fazer outra coisa, a não ser votar a moção de repúdio, se essa for votada, eles estão admitindo que os professores vão ficar doutrinando sem parar. Né? Então, assim, é uma confissão isso daí, de que os professores doutrinam e intimidam, e é por isso que vai ter que ficar fazendo moção de repúdio toda vez. Outra coisa, presidente, se temos que seguir o exemplo dos países mais avançados que têm escola tempo integral, os países avançados também têm o homeschooling. E não se admite que o homeschooling é tratado como se fosse querer deixar a criança na ignorância. Não, as crianças de homeschooling são sensacionais. Em votação o requerimento. Ok, mais alguém gostaria de orientar? Ok. Para orientar aqui na minha lista está a União. Alguém deseja orientar pela União? Alguém deseja orientar pelo MDB, PSD, Republicanos, Federação PSDB Cidadania, PDT agora. Primeiro, mais respeito ao PDT, partido de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. E nós, do PDT, votamos contra, e fique claro, estão aqui querendo atropelar o regimento para criminalizar o professor. E é esse o projeto da ultradireita. É acabar com o pensamento crítico e a educação no Brasil. Se não bastasse no passado
Se não bastasse no passado as agendas neoliberais que tiraram direitos da educação, agora vem com um papo de homeschooling para acabar com a escola e a criminalizar a universidade porque odeiam a inteligência. Odeiam tudo que é inteligência, porque a inteligência, em sua etimologia, significa ler a realidade. E quando nós lemos a realidade, nós percebemos as desigualdades socioeconômicas historicamente construídas pelas mãos e antepassados dos parlamentares da ultradireita que aqui estão. Por isso, nós do PDT, partido de Brizola, que merece respeito, Darcy Ribeiro, que merece respeito, votamos contra esse requerimento. Orientação Podemos, orientação PSB. O PSB acredita, presidente, que uma moção dessa natureza, de um professor específico, que está sendo questionado em relação ao que falou na sala de aula, pode gerar um ambiente muito ruim e uma sinalização muito ruim dessa comissão de educação, de perseguição de professores, de interdição do debate da história e da educação no país, e também, para usar um exemplo que vocês gostam muito também, às vezes até sendo mal interpretado, criar um verdadeiro Big Brother, o Big Brother do 1984 nas salas de aula, de gravação de professor, de gravação de aluno, de gravação de tudo, para essa casa virar o grande irmão aqui que vai ficar botando moção de repúdio para um lado, moção de repúdio para o outro. Então, esse ambiente a gente acredita que não deve ser criado e que a gente deve ter o livre debate dentro das salas de aula, o livre debate da história, para que não sejam repetidos visões reducionistas de preconceito contra o Nordeste, contra a África, contra uma série de coisas que, infelizmente, não ensinar a história. Orientação Avante. Orientação Novo. Orientação Maioria. Deputado Tarcísio. Escola é lugar de descoberta do mundo como ele é, do mundo como ele deveria ser e de como fazer para que a gente chegue nele. Isso aqui é princípio básico, é na escola que a gente socializa e descobre uma série de coisas que na socialização com outras pessoas e outras realidades acontece. Vejam vocês, todo professor está instado a pensar sobre sua prática e rever a sua prática. Há espaço de supervisão, coordenação, que devem olhar, inclusive, e discutir sobre a questão dos limites éticos da fala de um professor. Esta moção não discute nada disso. Ela é um instrumento para continuar a gerar o pânico moral nas famílias, para jogar as famílias brasileiras contra os profissionais da educação, porque é isso que rende voto e dividendos políticos, sem discutir de fato, que são governos de direita, que historicamente negaram a esses mesmos professores condições para exercer o seu trabalho digno. Por isso, não à instrumentalização e o apequenamento dessa comissão. Senhor presidente, pela ordem, o deputado Tarcísio nós estamos na orientação, deputado não Abílio. É representante da maioria, senhor presidente. Não cabe. Aqui. Ele é, a maioria não precisa. Em votação, o requerimento. Nominal? Contraste. Nominal, presidente. Contraste. Tá. O painel, pelo que eu vejo aqui, está dividido. Já perdemos tempo demais. E eu vou dar de ofício a solicitar aos parlamentares registro de voto presencialmente ou por intermédio do aplicativo Infoleg. Está aberta a votação. Senhor presidente, enquanto está em votação, senhor presidente. Diga, deputado Abílio. Senhor presidente, eu só quero elucidar essa situação, que quando os pais levam seu filho para dentro da escola, ele está deixando aquele espaço. Senhor presidente, vai continuar o debate? Qual artigo? Vai continuar o debate? Qual artigo para o deputado falar? Presidente, o Qual é o artigo para ele poder falar? Deputado Abílio é membro, ele é membro da comissão, ele é, presidente. Deputado é membro, presidente. Da comissão? Não, está aberta a votação. Regime de votação. Nenhum deputado presidente. irá falar Regime enquanto de houver a votação. votação. Não é membro da comissão, não, presidente. Está sanada essa questão. Podem realizar os seus votos, deputados. Nós ficamos aqui até 1h30, montamos maioria. Tchau, Nicolas, parabéns. Foi ótimo. Até mais. Consegue botar aqui?
pode nem comentar que eles atacam. O André tava aí, não? Vou ligar pra ele, vou ligar aqui. Ele entrou, veio aqui. Entrou. Não, ele é suplente. Quando acabar, deixa aí pronto. O André vota, mas... Grace, vota sim, por gentileza. Primeiro na comissão aí é. Tá, valeu. Consegui aqui. Tá. Não, vou encerrar. Pessoal Cids, hein? Pessoal Cids. O Rodrigo Valadares também não tô conseguindo falar com ele, não. Vamos encerrar. Ismael é nosso, alguém tem isso? Vou colocar... Vamos deixar pra autorar, então. O Diego não votou.
Vossa Excelência vai agir como árbitro em caso de empate ou vai participar de todas as votações da comissão? Espera sair o resultado, deputada Alice. Não, é antes do resultado, presidente. A gente não precisa precisa saber. fazer pré-eleições, não. Não, é porque os presidentes, em geral, É muito difícil, arbitram né? e votam apenas em caso de empate. Qual será a conduta dessa presidência? Em caso de empate, o presidente vota, correto? Em caso, tem sido a conduta, não é obrigatório. Então, eu estou ok. perguntando a sua conduta. Sim, eu acredito que é uma boa sugestão. Em caso de empate, o presidente vota. Ah, Obrigado. porque eu já vejo a sua votação ali. Ou seja, o senhor vai votar 2 vezes. Vossa Excelência já votou. Não votará a segunda vez, não é isso? Como eu já Em votei, caso eu não de voto empate- pela segunda vez, deputada Alice. Obrigada. Combinado. Nessa votação. Nesta votação. Suplente. Isarruda, Zé Neto. Zé Neto é o suplente. Zé Neto. Não, é José Neto do PT. Zé Neto. Aquele José Neto não é Zé Neto? Já fez peruca no plenário. Já fez peruca no plenário. Então, Valdenor. Vão de novo. Do PT, que são das coisas do PT já. Vão de novo. Não é porque Zeca Disseu não. Mas é que é Ah, Isarruda. É, não conheço. Rafael já votou. Meu irmão, Isarruda. Vota no lugar de Zeca Disseu, que é vaga do MDB. Teve até peruca no plenário, então... 1h30. ah, você não registrou, Presidente, presidente. 1h30. Ah, tá bom, tranquilo. Tranquilo. Tá bom, valeu. Pedro tá ligando. Valeu. Não será? Está encerrada a votação. Elegeu, Opa, Gilvan. elegeu de novo o Parabenizar Idilvan. Idilvan, Parabéns, vem cá. Idilvan. Você está eleito. Perdemos. Votaram sim 13, não 20, abstenção 0. Está rejeitado o requerimento. Nada mais havendo a tratar. Declaro encerrado os trabalhos, está encerrada a reunião.